Alcançando o coração do seu adolescente. Lição 9. Superando as falhas da comunicação. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Propósito: entender como podemos melhorar a comunicação com os filhos adolescentes. 1. As diretrizes de Deus. A boa comunicação não acontece por acaso. Vocês podem aprender a falar de modo que seus filhos ouçam e também aprendam a ouvir. Consequentemente, eles irão se comunicar. A comunicação serve como um veículo para compartilhar pensamentos, emoções, sentimentos e conceitos. Mas isso não acontece por acaso. Devemos nos esforçar para melhorar tanto as habilidades que trazem autenticidade às nossas palavras, como a disposição da parte de nossos filhos para nos ouvir. Segurança para conversar. Para se ter uma comunicação franca e honesta com os filhos adolescentes, é necessário criar e manter um clima de confiança, a fim de que eles sintam segurança o suficiente para conversar. Isso significa submeter-nos à ética bíblica, que determina como nós devemos falar e ouvir. Provérbios 15:1 instrui sobre o tom de nossas palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Colossenses 4:6 nos encoraja a empregar palavras bem escolhidas. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Provérbios 18:17 nos ensina a não ouvir apenas um lado da história. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus estabeleceu a sua ética e temos a capacidade de aprendê-las. Guarde a sua língua e o tom de voz. Lembre-se desses dois princípios. Como regra geral, ao se dirigir a seu filho, observe o entusiasmo no rosto do seu filho e, acima de tudo, pense antes de falar. As suas palavras podem destruir um momento muito especial na vida do seu filho. Você já passou por uma situação em que não observou esses princípios? Observou a alegria e entusiasmo se dissiparem do rosto do seu filho e perguntou a si mesmo por quê? Por que aquele tom de voz? Por que aquelas palavras? Quando seu filho chega até você com alegria e empolgação estampada em seu rosto, assegure-se de guardar sua língua e o tom de voz e aprenda a avaliar a sua resposta em contraste com o semblante do seu filho. Se falharmos com nossos filhos em seus momentos de descoberta, perdemos mais do que um momento, perdemos a sensação de segurança e segurança deles em saber que podem compartilhar a vida com a mãe e com o pai. Momentos mais profundos. Você já parou para refletir sobre os diálogos mais importantes que acontecem em sua família? Em muitas famílias, esses diálogos ocorrem durante o jantar e antes de dormir. Assumir um compromisso de investir um tempo extra de conversas irá prover os momentos necessários para cuidar da família em um nível mais profundo de comunhão. Sentarem-se na cama para ouvir uns aos outros e participar de uma conversa significativa pode prover um tempo de ministração a cada membro da família. Nesses momentos, ao interagir, tentar se identificar com o que cada um diz ou pensa, conduz um ao outro em um nível mais profundo do que em outros momentos, em que falamos sobre as atividades do dia a dia. A nossa comunhão com Jesus Cristo é resultante de uma relação profunda e permanente, tal como o Pai com o seu Filho. Como o Pai está em mim, eu estou no Pai. João 17:21a. Essa mesma dinâmica acontece na conversa como um princípio de vida da família. Algumas famílias não sabem o que estão perdendo. Elas não percebem o valor de usar os momentos especiais para desenvolver o princípio da vida da família, até que seja tarde demais.
Os níveis de conversa, regra do Código 10. Um dos grandes obstáculos da comunicação é a falta de tempo. Às vezes você não pode simplesmente parar o que está fazendo, conversar e dar a devida atenção aos seus filhos quando pedem por isso. Como você pode encontrar o equilíbrio correto entre satisfazer as necessidades imediatas deles e manter a concentração naquilo que está fazendo, que também precisa da sua atenção? Se os seus filhos precisam de sua total e imediata atenção, eles podem dizer: pai, eu preciso falar com o Senhor, e esta é uma conversa de código 10. Baseado em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o mais urgente, os filhos precisam de sabedoria e credibilidade para classificar suas próprias necessidades e compartilhá-las a você. A escala entre 1 e 5 representa eu quero falar com você, e entre 6 e 10 significava eu preciso falar com você. O privilégio de usar a regra do Código 10 deve ser levado a sério. Isso significa que você confia aos filhos a avaliação da urgência das necessidades deles, levando em consideração a sua atividade naquele momento. Antes de pedir uma conversa de código 8 ou 10, os filhos devem pensar muito bem a respeito do que eles irão exigir. O que eles estão precisando conversar pode esperar alguns minutos, horas ou até mesmo dias? A mãe pode conversar com eles? Seus filhos precisam saber que confia a eles o privilégio de fazerem a sua própria avaliação. Também devem saber que podem confiar em você para ouvi-los atentamente quando precisarem. Essa confiança mútua contribui para construir uma comunicação saudável. Será que seus filhos podem errar em seu julgamento? Sim, é claro, mas ao ensiná-los através de seus erros, explicando que a interrupção não era tão urgente quanto pensavam, eles se tornarão mais aptos para discernir. Seja sensível ao processo de mudança. É importante entender o quadro que seus filhos adolescentes pintam para você enquanto estão comunicando. Por quê? Porque é nas primeiras conversas com os pais que eles começam a colocar em ordem a vida e os relacionamentos. Avaliar as várias questões da vida é uma das principais tarefas durante o período da adolescência. Frequentemente, os adolescentes conversam superficialmente, mas ficam confusos nas conversas mais profundas. Este é o momento, então, em que uma conversa gentil que sonde o coração pode ser útil. Às vezes é difícil para o adolescente que está tentando colocar a sua vida em ordem enxergar além de seus próprios temores. Os novos relacionamentos, emoções, atitudes, experiências e sensações em um mundo que está em rápida expansão na vida dos adolescentes surgem de forma confusa e desordenada, necessitando ser colocados em ordem em suas vidas. Procure estar atento às mensagens que não são faladas. Preste atenção a todos os sinais que os seus filhos estão transmitindo através da linguagem corporal, da expressão facial, do tom de voz e da ansiedade. Essas dicas não verbais darão um discernimento valioso da mensagem que seus filhos estão tentando comunicar e dos problemas da vida que eles estão enfrentando. Expressar ou descarregar os sentimentos. Permitir que os adolescentes expressem seus sentimentos adequadamente é uma parte vital da boa comunicação. Mascarar os sentimentos é negar que os temos, mas descarregá-los abertamente, sem nos preocuparmos com as outras pessoas, pode causar um ressentimento doloroso em todos os envolvidos. As famílias saudáveis sabem a diferença entre expressar os sentimentos e descarregá-los. Com certeza haverá dias em que alguém da família estará de mau humor, calado e possivelmente será uma companhia desagradável. Como você reage quando fica nervoso ou perturbado? Como você consegue deixar o resto da família saber o que você está sentindo sem dizer algo de que vai se arrepender depois? Há uma grande diferença entre expressar honestamente o seu sentimento e descarregá-los.
Expressar os sentimentos reflete o presente estado das coisas, que podem ser bem desagradáveis, e isso é compreensível. Descarregar os sentimentos tende a ser exagerado, explosivo, frequentemente insensato e agressivo. Todos nós devemos gerenciar as alterações em nossas emoções, não evitá-las, mas gerenciá-las. Os adolescentes devem ter a liberdade de expressar seus sentimentos e os pais devem estar cientes disso. Os pais também devem ter a mesma liberdade. Em ambos os casos, o autocontrole deve ser exercitado. Isso ajuda a estabelecer a conduta da família antecipadamente. Empatia, o coração da comunicação. Algumas vezes precisamos escolher com quem e quando compartilhar os problemas. A capacidade dos pais em demonstrar empatia com os filhos adolescentes que estão enfrentando as dificuldades da vida é um recurso muito importante. Os relacionamentos são fortalecidos quando nossos filhos percebem que podemos entender o que estão sentindo, porque nós também já passamos pela mesma situação. Essa é uma maneira concreta deles saberem que nós realmente os compreendemos. A empatia gera confiança no conselho de vocês. Compartilhe seus fracassos e sucessos, as mágoas e dores de sua própria adolescência. Conte-lhes as histórias das dificuldades que tiveram em sua infância. Todos nós passamos por algo semelhante. Quando seus filhos adolescentes despertam para o fato de que não há nada novo debaixo do sol e que toda geração experimenta lutas e provações semelhantes nos relacionamentos, tendem a ter mais confiança em vocês. É importante acrescentar uma observação de prudência. Compartilhar nosso passado com nossos filhos não significa que devamos expor detalhes pessoais profundos. O estilo de vida pecaminoso do passado é mantido melhor onde Deus o colocou. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Expor sem discrição pode ser insensato e até corromper, mas compartilhar para transmitir empatia pode fazer uma grande diferença na comunicação entre você e seus filhos adolescentes. Aplicação prática. A adolescência é uma fase de transição na área moral, biológica e relacional. É importante, portanto, que os pais estejam sensíveis a essas mudanças e ajude seus filhos a enfrentá-las de forma ordenada. Quando os filhos recebem esse respaldo, eles sentem segurança e têm liberdade para expressar seus sentimentos. Como está a qualidade da comunicação com seus filhos? Escreva sobre um momento em que você usou ou poderia ter usado a empatia para encorajar a comunicação. Você sente que seus filhos têm liberdade para serem honestos com você? Analisando as diretrizes de Deus, quais são os itens que você precisa melhorar? Escreva em ordem crescente, isto é, do mais urgente para o mais simples. Por onde você pretende começar a trabalhar? O que roubamos de nossos filhos quando não guardamos o tom de voz e não medimos nossa resposta pela excitação demonstrada em seus rostos? Reflita e ore. Algumas pessoas têm mais facilidade para expressar seus sentimentos, enquanto outras têm mais dificuldade. Em geral, as pessoas não são treinadas a falarem de seus sentimentos, muito pelo contrário, são encorajadas a esconder, e isso não é saudável. Os pais devem incentivar os filhos a expressarem seus sentimentos dentro do lar e ensinar a expressá-los de forma adequada. Isso irá ajudá-los a terem saúde emocional e também menos problemas em seus relacionamentos futuros. Essa semana tome a iniciativa e converse individualmente com cada um de seus filhos e fale a respeito de seus sentimentos. Fale com eles a respeito de suas tristezas, alegrias, frustrações, medos, satisfações, raiva, desapontamentos, angústias, ansiedades, etc. Compartilhe com cada um deles uma experiência de sua infância ou adolescência em que você experimentou um desses sentimentos. Talvez ao compartilhar primeiramente os seus sentimentos, os seus filhos também sentirão o desejo de abrirem os seus corações e compartilharem as suas dificuldades e sentimentos.
Orem juntos e peça aos filhos que orem por você quando estiver sentindo algo que lhe importuna. Assim, eles terão a liberdade de fazerem o mesmo. Saiba que dentro do lar podemos ter os melhores companheiros de intercessão.